Oi, gente, tudo bem? Estou esperando o Vitor. Oi. Bom, para quem tá chegando, né? Hoje nós vamos falar sobre aqui. Vitor, Vitor, eu te chamei, você viu? É isso mesmo? Vitor, Oi, Lê! tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem, querido. Estamos Ó, aqui, bem, firme e forte. tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que é sentido de vida, né? Ixi, E eu quero começar apresentando o Vitor para vocês. Eu vou contar um pouquinho como que eu conheci o Vitor, né? A Bia, minha personal, me indicou um curso de Mindfulness. E aí, quem era o instrutor era o Vitor. Aí fui eu fazer o curso de Mindfulness e conheci Vitor, fiquei amigona, adorei, né, Vitor? Foi ótimo. E foi. depois o Vitor fez um trabalho de coach comigo, que foi muito bom também. E a gente sempre conversa, tá sempre mantendo contato, sempre trocando figurinhas, né, Vitor? Sempre conversando, né, Lê? E conta um pouquinho para as pessoas assim, quem é você, qual é a tua formação, o que você faz, assim, com o que você trabalha, qual é o seu sentido de vida. Qual é o meu sentido de vida? Bom, Lê, assim, eu cheguei nesse trabalho que eu tô hoje por conta de uma dor crônica nas costas que me acompanhou durante muito tempo, né? Foram 8 anos de dor crônica e durante esse processo aí eu tava indo atrás de alguma coisa que duas coisas. Eu estava indo atrás primeiro de alguma coisa que me curasse, né? Que curasse minha dor nas costas. E eu, ao mesmo tempo, eu também estava procurando alguma coisa que eu gostasse na vida, né? E até foi onde eu acabei encontrando mindfulness, que foi onde de verdade encontrei alguma coisa que eu gosto de fazer, né? Que tem sentido para minha vida. E aí eu trabalho com mindfulness, trabalho com autocompaixão, trabalho também com inteligência emocional. Inclusive, a gente está dando um curso de inteligência emocional aberto para o pessoal. Depois, no final, eu menciono mais um pouquinho dele. E eu tenho formação jurídica de começo e mestrado na psicologia. Estou para defender meu mestrado agora, na verdade. E é isso. Qual é o tema do teu mestrado, Vitor? Conta para nós. O tema do mestrado é mindfulness e a correlação que a gente, como a gente desenvolve a realidade a partir da linguagem, né? Então, como que essa conversa que a gente está tendo agora, ela ajuda a gente a construir uma nova realidade para a gente. Como isso é importante, né? Muitas vezes a gente acha que o que a gente fala é da boca para fora, mas eu faço um estudo de como o que você fala leva eu pensar uma coisa e falar outra coisa e como mostrar como existe essa correlação entre as falas das pessoas, né? E a realidade ela se constrói por meio da linguagem. Que Basicamente é isso. legal. Nossa, muito legal. Então, para a gente começar o nosso papo sobre sentido de vida, eu quero ler um poema do Drummond. E aí a gente vai discutindo e alinhando com o tema, tá bom? Então vamos lá. O poema chama José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? E agora, José? E agora, Vitor? Né? Que te traz esse poema, assim, relacionado ao sentido de vida? Bom, Lê, esse poema me lembra muito a minha época de faculdade, né? Que eu até comentei com você, porque eu tenho um amigão meu, assim, virou um irmão meu. A gente se perguntava muito, né? Isso, a gente brincava com isso mesmo. E agora, José? Né? A gente perguntava um para o outro. E assim, e agora?
qual que é o sentido da vida, né? E eu acho que... Opa, deu vontade de espirrar. Perdão. Saúde, bem. Cuidado com o coronavírus. Não pode ser corona, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu nem saio de casa, nem tem. Bom, mas a pergunta, né, eu acho que vem... A principal coisa que vem pra gente, assim, né? O que é o sentido da vida? E aí, talvez quem esteja assistindo a gente agora tenha a falsa ilusão de que a gente vai falar assim, nossa, vou... Agora eles vão falar sobre, de verdade, o que é o sentido da vida. E será que existe um sentido da vida, né? Então, a gente, antes da gente combinar, conversar sobre essa live, a gente combinou... Perdão, tô com bastante vontade de espirrar. A gente combinou de falar, de dar uma olhada em um livro, né, de um cara que se chama Viktor Frankl. E ele fala sobre a busca de sentido. Aqui, ó, gente, o livro. Esse livro é muito legal, viu? Muito bom. Ele é um neurologista, né, que ficou em campo de concentração, saiu do campo de concentração, foi morar nos Estados Unidos e desenvolveu a logoterapia. Eu ainda tenho pouco conhecimento sobre a logoterapia, mas é um formato aí de se pensar, um tipo de terapia, né, de se analisar e de se estudar o ser humano. E dentro desse livro, eu acho que tem alguns pontos principais que ele fala que são... Não pode segurar espirro, mas o pior é que eu nem estou segurando, Rafa. Tá vindo e não... Sabe quando fica na metade do caminho? Mas o Vitor, você falou uma coisa legal Diz aí. que, na verdade, aí você vai espirrando. Eu vou falando, você vai espirrando, tá? Obrigado. Ó, tem um link legal que você fala, né? Será que existe uma receita, né? Uma receitinha mágica, né? Tipo, o sentido de vida é isso, eu tenho que ir atrás disso e tal. E eu acho que o poema faz a gente refletir, né? Porque o José não sabia mais para onde ele ia. Na hora que a festa acabou, que a luz apagou, que ele teve que ficar dentro de casa, né? Tá. Que algumas coisas que eram, eu imagino, a rotina, sabe? Aquela coisa automática. Na hora que tirou isso, ele não tinha um sentido que o sustentasse. Então, tipo, e agora, José? Exatamente. Né? Então, e eu acho que o sentido a gente constrói, né? É uma coisa que existem algumas coisas que nos norteiam, né? Que nos ajudam a construir, mas é um trabalho nosso, né? Uma responsabilidade nossa, né? E Lê, acho que tem dois pontos aí que você falou que me trazem outras questões que são extremamente relevantes. Uma delas é o sentido de escolha, né? Então, a gente acredita que a gente não vive num piloto automático. E eu vejo muito isso dentro dos cursos de mindfulness. A gente fala assim, né? Para que você vem fazer um curso? Aí a gente vem para ganhar mais consciência. Mas o que é de fato consciência, né? É a consciência desses automatismos que a gente tem na nossa vida. Perceber isso para que a gente possa ter mais escolha na nossa vida. E a gente muitas vezes tem a falsa ilusão de que de fato a gente escolhe mesmo o que a gente faz, com pouca consciência de quantas ações a gente toma de forma inconsciente, né? Sem ter reconhecimento dos padrões do nosso passado, né? Dos nossos próprios traumas, a gente nem sabe disso. E aí o segundo ponto que eu acho que está muito atrelado à questão correlacionada ao sentido da vida do que você trouxe agora, é uma questão de ação, né? Que você falou de responsabilidade. Então, a vida é algo que é concreto, né? Então, muitas vezes a gente só mentaliza e não coloca as coisas em ação. Então, esse sentido da vida tem uma correlação muito grande com o materializar as situações que surgem na nossa vida, ou os pensamentos que surgem. A gente, de fato, colocar as ações em prática. Faz sentido isso para você, Lê? Muito, muito. E essa questão da consciência, né? Eu acho que também está muito ligada ao autoconhecimento, né? As Aham. escolhas, a gente consegue ter discernimento
e saber fazer boas escolhas quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem um sentido para buscar, para nos nortear. E a construção desse sentido é único, é teu, né? A gente tem que ser protagonista nisso. E o que eu vejo muito hoje na situação que a gente está atravessando, né? As pessoas puxam alguns sentidos que vêm de fora. Isso, E bom. aí é o José automatizado que vai e fala, é para fazer isso, é para acordar, trabalhar, comer isso, né? Usar a roupa tal, ir na festa, ir na academia, tal, e aí amanhã eu acordo de novo, tal. Mas assim, você não questionou se isso é para você não questionou se vai ao encontro do seu sentido, se é que você tem um sentido. Então, assim, eu acho que quando você tem um sentido de vida, que é saber qual é a tua missão, qual é o teu porquê, você começa a saber discernir e falar, bom, isso daqui não vai ao encontro. Então, não dá para mim, tudo bem, não é por aqui, isso daqui vai me atrasar para chegar onde eu quero chegar. Então, não dá. Isso tal. Então, por isso que eu acho que hoje existem algumas pessoas que ficam desesperadas, porque elas precisam se ressignificar, redefinir um monte de coisa, só que ela não tem aquele norte, né? E aquilo foi tirado, né? O que a sustentava foi tirado, porque era de fora. Não estava dentro dela a sustentação. Lê, e assim, no que você está falando, bate muito o poema com o momento que a gente está vivendo agora, né? Por que isso? Porque assim, a gente estava num automatismo gigantesco, né? Vida extremamente corrida, fazendo um monte de coisa, etc e tal. E aí, entramos na pandemia. Paramos. Aí a gente saiu, acabou o automatismo. E aí eu tenho que parar alguns instantes para ficar comigo mesmo, para ficar com a minha família, para ficar com as pessoas que estão ao meu redor. E aí? E agora, José? Né? Porque acabou o automatismo. E aí surge mais irritação, e aí surge mais tensão interna, surge mais frustração. Como lidar com isso, né? E aí tem um ponto que é muito interessante. O Viktor Frankl, ele traz aqui 3 pontos que estão correlacionados ao sentido da vida, né? Então, o primeiro é ação, né? Criar atos e, de fato, fazer alguma coisa. Isso te traz uma sensação de sentido. O segundo, ele fala que é experimentar novas realidades, né? Então, experimentar, eu acho que isso tem muito a ver com mindfulness, com uma mente de principiante, sabe? Mesmo que você tá bebendo água pela vez número 1.345.000, você de novo experiencia a água. Você ter essa experiência naquele momento. Então, isso Você também estar presente, né? estar presente. Isso também traz sentido. Ele traz até experimentar algo ou encontrar alguém. Não sei se eu concordo tanto com esse lance do encontrar alguém assim, mas talvez possa ser uma forma para outras pessoas. E a terceiro ponto que ele fala é pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Então, olha como isso é rico. O sofrimento é inevitável, ele é parte da vida humana. E aí, agora, a gente vive um momento de sofrimento diferente. Então, qual que é a atitude que a gente toma perante esse sofrimento? Isso pode... Então, alguém colocou aqui, né, que a gente tem que ressignificar, né? Mas quando você não sabe, assim, como manter uma base para ressignificar, você não consegue. Você fala, gente, sabe aquela coisa? Tipo, se você não sabe aonde ir, entendeu? Acho que nenhum caminho te leva, porque aonde você vai, né? Para onde você vai? Então, eu acho que existem. Você comentou da questão do sofrimento, que é uma maneira de encontrar sentido. Eu acho quando você tem um olhar para o sofrimento como oportunidade de aprendizado. Quando você encara o seu sofrimento, você transforma uma tragédia num triunfo. Mas para você transformar num triunfo, tem que estar atrelado ao seu sentido de Sim. vida.
né? Muito Então, bom. às vezes você fala, eu preciso ser mais calma, por exemplo. E aí acontece um conflito que te deixa muito estressada, que é um sofrimento. Como você tem um sentido que é buscar uma calma, aquilo passa a ser uma oportunidade. Uhum. E aí você transforma um conflito num triunfo. Você fala, obrigada, que bom que eu tô tendo essa oportunidade para treinar. E aí o sofrimento passa a ter uma outra conotação, né? Ele passa a ser um sacrifício, mas no sentido de um trabalho que vai ter um ganho, que é sacrifício vem de santo ofício, né? Um trabalho santo, que Uhum. te santifica, que te eleva, que faz você evoluir. Então, começa a ter sentido o sofrimento, que o Viktor Frankl fala muito no livro, que ele conseguiu sobreviver às Uhum. atrocidades do campo de concentração, porque ele tinha um sentido, e ele percebia isso nos outros prisioneiros, né? Sim. Quem tinha um sentido ressignificava aquilo rapidamente e transformava a interpretação daquilo de acordo com o sentido que ele tinha. Muito bom. Então, aí ele dá até um exemplo, assim, de um senhor, um rabino, que os filhos todos morreram no campo de concentração, inclusive a mulher. E que por eles terem sofrido tantas atrocidades, torturas e tudo mais, o rabino, né, eles acreditam que essas pessoas terão um lugar elevado no céu. E ele ficou muito triste porque ele falou: eu não vou nem ter como eu não fui para o campo de concentração com eles, quando eu for para o céu, eu nem vou ter o lugar privilegiado. Eles vão estar num lugar, eu nem vou encontrar, porque eu não passei por isso. E aí, na terapia, ele conseguiu ressignificar e Uhum. entender que ficar aqui e sofrer a perda dessas pessoas Uhum. também seria um sofrimento que o elevaria Muito para bom. um lugar privilegiado e ele poderia estar perto dos seus. E quando ele ressignificou isso e foi de acordo com o sentido, porque ele tinha esse sentido de vida, né? Tipo, quem sofre muito, quem tem uma morte muito sofrida, tem um. E aí ele adequou para ele e conseguiu transformar, ser digno daquele sofrimento, se sentir merecedor daquilo, porque não é merecedor de castigo, sabe? Tipo, isso aqui é um castigo que eu mereço, Sim, sim, sim. né? É um merecimento de aprendizado, de oportunidade. E aí, quando você começa a ter essa leitura de um sofrimento, ele tem sentido. E aí você encara e vai para a ação, Vitor. Aí você consegue ir para a ação. Show. Ó, Você o tá me vendo ou eu sofrimento, travei aí? você travou um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Vitor, eu tô te vendo, agora tá tudo bem. Agora ficou mudo, Vitor. Oi, Vitor. Tudo bem? Gente, oi, meninas. Tá tudo certo? Peraí, vamos ver aqui que eu acho que deu uma travadinha na. Agora acho que voltou, né, gente? Não voltou? E agora? Então tá. Na hora que eu tava falando. Vitor, voltou. E agora, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Agora tá, ó. Todo mundo pondo joinha, tá. Voltou. Bom, agora voltou. Tive que sair Oi. da cabine também. Me trouxe à mente. Agora acho que voltou. Então, me trouxe um ponto que a gente fala dentro do curso de autocompaixão, né? Que é assim: é uma fórmula que é a fórmula do sofrimento. Qual que é a fórmula do sofrimento? A
fórmula do sofrimento é: sofrimento é igual a dor vezes resistência, né? E o que é essa resistência? Tem um outro teórico que ele estuda terapia corporal e bioenergética. Ele chama Alexander Lowen. E ele fala assim, ó, que o sofrimento ele pode nos travar ou pode nos fazer evoluir. E eu acredito que é justamente, mais uma vez, relacionando com o que a gente está vivenciando agora da pandemia, né? Tem muita gente que vai se tornar um ser humano melhor e tem gente que vai travar, né? Nesse processo. E por que isso tem a ver com o processo do sofrimento é igual a dor vezes resistência? A ideia é que a dor, na verdade, o sofrimento a gente pode manejar ele de acordo com quanto que a gente resiste para cada situação da vida. Resistir no sentido de não aceitar o que está presente. A dor é algo inevitável. Tanto a dor emocional quanto a dor física. Isso a gente sempre vai vivenciar, né? Então, assim, se é levado para um campo de concentração, que não é o caso dele, né? Vai doer. Você tem uma quebra na sua vida, porque a sua vida estava seguindo um fluxo normal e, de repente, entra uma pandemia, muda toda a sua dinâmica de trabalho, a sua dinâmica de relação. Isso é um trauma. Vai doer, né? Agora, o que está na nossa mão? A capacidade de consciência de quanto a gente resiste para cada uma das situações que dói. E quanto mais a gente resiste a uma situação, maior é o nosso sofrimento. Quanto a gente consegue aceitar aquela situação tal como ela é, menor é o nosso sofrimento. Isso não significa aceitar de forma passiva, né? Ah, não tenho o que fazer. Então, não, peraí, eu vivo uma pandemia agora. O que eu posso fazer com essa situação para que doa menos, para que seja mais manejável para todas as pessoas que estão no ambiente? Porque a partir do momento que eu consigo tomar consciência e resistir menos à realidade tal como ela é, eu consigo transformar em um aprendizado. E é exatamente o que ele fala sobre o processo, né? Que ali, né, ele vai nesse processo de quem chega no campo de concentração e tem essa consciência, estava resistindo à realidade tal como ela é. Não significa que não vai ter dor, não significa que não vai ter sofrimento, né? Mas quanto menos a gente resiste, mais a gente consegue se conectar com a realidade e aceitar aquela dor para transformar e ressignificar ela de fato. Daí também, Lê? Faz muito sentido, mas como resistir menos? Excelente pergunta. Existe alguma, alguma Com dica pra certeza. gente? Você dá alguma diquinha? Porque Existe. a Aline já pôs ali. Parece tão simples, mas tipo, como, né? Então, assim, teve algo que falou ali, né? Meditação e Terapia. terapia me ajudam muito, né? Por que isso é tão bom? Porque o que vai ajudar a gente a resistir menos? A consciência de que a gente está resistindo. Porque se a gente não tem, se a gente percebe que a gente está sofrendo, né? Percebe, tá triste, não tem problema, sentir dor, não tem problema. Tudo isso é parte da vida, né? A gente vai sentir as emoções sempre, isso como parte. Agora a questão tá, se eu não tenho consciência que eu estou resistindo, eu não tenho como resistir menos. Se eu não tenho consciência que aquilo me faz sofrer, eu posso continuar naquele sofrimento de forma inconsciente, resistindo lá no alto. Agora, se eu pratico terapia, se eu pratico meditação e eu estou treinando isso, se eu faço terapia, se eu estou me autodesenvolvendo, existem inúmeras formas, né, de se autodesenvolver para tomar consciência. A partir do processo de consciência, você tem a capacidade de, opa, peraí, isso daqui é um padrão meu. Eu não preciso seguir esse padrão. Eu posso soltar e ressignificar isso, fazer de outra forma essa situação. E na verdade, Talvez. né, Fala Vitor, aí, fala aí.
a resistência é um mecanismo de defesa, né? Então, eu acho que é difícil você se desapegar, né? Porque ela te protege. Então, assim, é muito mais fácil você ficar bravo, chutar o cara do outro e falar, né, a culpa é do outro e tchau, você, quem mandou você me irritar? Né? Tipo assim, ah, eu briguei com você porque você me irritou. Aí você joga no E outro, né? Você não faz a pergunta para você, né? Por que que eu apelei? Por que que me desestabilizou? Porque fazer a pergunta é diminuir a resistência e adentrar numa viagem interna que é assustadora, né? Mas quanto mais a gente tem coragem, menor é o medo. Então, se você tem coragem de fazer essa viagem, de diminuir tua resistência e entrar em você, você consegue encontrar outros meios, outros mecanismos para lidar com a dor que são mais pacíficos, que são mais aceitáveis para você, né? Não para o mundo. E, e isso tem que ter muita coragem. Eu acho que as pessoas não aprenderam. A gente não é do mundo de olhar para dentro. A gente sempre olhou muito para fora. Tanto é que hoje em dia eu acho que a gente faz até uma analogia, sabe? De ficar dentro de casa, ficar com você mesmo, ficar dentro de você é um pavor para muitas pessoas, porque as pessoas não se conhecem e a gente tem medo do desconhecido. A gente tem muito medo do desconhecido. Então tem que ter uma coragem e tem que ter uma coragem para olhar aquilo, porque você resiste àquilo que você não quer ver. Geralmente não é coisa boa, tá? Aí você tem que ter uma baita de uma coragem para olhar no espelho e falar, gente, como eu sou feio. Credo. Sabe? Tipo assim, Jesus amado, que medo de mim. E aí, se você consegue encarar e falar, então vamos lá, vamos melhorar, o que eu posso fazer para me olhar e me sentir bem, confortável com o que eu vejo, né? E aí teve alguém que falou, aceitação ou não, né? A resistência depende da aceitação ou não. Eu acredito que sim, né? Que depende do tanto que a gente uhum, aceita o que é feio em nós. E, né, ficar sim. dentro de casa com você mesma, você se depara, você se tromba toda hora com você. Você fala, opa, dá licença, fofa, sai daqui. Muito bom. Sabe? Tipo, gente do céu. Teve aqui a Érica perguntou assim, né, se resistência seria olhar para dentro de si. Na verdade, acho que é justamente o oposto, né? Resistência é você não olhar para dentro e aí você colocar a responsabilidade no fora, falar, né? Então você colocar essa E responsabilidade do lado Vitor, de fora. Fala aí, fala aí. eu e o Vitor conversamos um pouquinho antes, e agora vou puxar o gancho que a gente conversou no telefone. Que na hora dessa questão da resistência, né, você se responsabilizar e ir para a ação e falar, vamos lá, que eu vou me resolver com essa resistência, é um exercício diário para sempre. Não é assim, fiz hoje, tá pago para sempre, galera. Sabe aquele tá pago? É eterno. É igual exercício físico, bem, parou, caiu. Sabe? Parou, murchou. Não, e isso tem tudo a ver, de novo, com o sentido da vida. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que assim, eu preciso encontrar um sentido para minha vida e uma vez eu encontrei ele, encontrei meu propósito, acabou, chegou, né? Né? Tipo, tô Só que garantida, já fiz a lição de tô casa. Vamos lá. garantido, acabou, é isso aí, Prega na fechou. geladeira. Deixa eu pregar na geladeira meu sentido de vida, acabou. Eu lembro, tá ótimo. Tá para sempre, né? Agora até eu morrer tá ali. E não Já é fiz, assim. bem, tô garantida. E não é assim, né? É a consciência da impermanência das coisas na vida. De tudo. O que é impermanência? É que as coisas não permanecem da mesma forma nunca, né? E o Tudo nosso é sentido volátil. muda, né, Vitor? Isso. Tanto é Nossa, que nós estamos tendo que mudar o realidade. sentido agora, né? Com Literalmente. certeza. Com certeza. Se transformar, né? E aí, a partir do momento que a gente toma consciência disso, é o que você falou, é uma busca constante.
eu identifico, olha, hoje eu tô com sentido, meu sentido de vida tá mais voltado para isso. Só que pode ser que amanhã mude, pode ser que daqui uma semana mude, pode ser que daqui um mês mude, pode ser que daqui um ano mude. Então, se eu tenho essa consciência dessa mutação constante, que é esse estado de impermanência, né, de que as coisas não são iguais sempre, aí eu posso, fica até mais leve. Ontem eu estava numa reunião e uma pessoa, ela trouxe uma pergunta que, assim, deu um soco na cara de todo mundo, sabe? Ela falou assim, olha para a sua vida. A sua vida tá leve ou tá pesada? Você tá sentindo leve ou você tá sentindo pesado? Se você tá sentindo leve, você tá vivendo uma mentira. Falei errado, falei o contrário. Se você tá sentindo pesado, você tá vivendo uma mentira. O que significaria isso no nosso contexto, né? Se você tá sentindo que sua vida tá pesada, significa que você tá distante do seu sentido de vida. Então, quanto que você pode buscar olhar mais para esse sentido, para que a sua vida tenha uma sensação de, sabe, de alívio constante e não de sobrecarga constante. E assim, né, a Giovana, minha prima, tá assistindo, né? E aí ela colocou, ai, a gente só vai entender o aprendizado lá na frente do sofrimento. Mas quando a gente se depara, Gi, é isso, quando você se depara com uma situação que não dá para mudar, só resta mudar a si mesmo, Bom, né? ótimo. Então, é tipo, por exemplo, o que está acontecendo no mundo? Por enquanto, não dá pra gente mudar. E aí tem gente que fica resistente e sofre, sabe? Bate Boa. cabeça e fica bravo, e tem pânico, e tem depressão. E o que a gente precisa? Trabalhar uma aceitação, né? E criar um sentido, né? Para essa situação que a gente não consegue mudar. Que é aquilo que você falou, né, Vitor? Que o sentido muda, a gente tem que se adaptar ao sentido, né? Sim. O Vitor travou, é isso, né, gente? Vitor travado. Vitor, não tô te ouvindo. Pronto, fala. Pode. Não, agora você tá mudo. Você ficou mudo, bem. Super mudo. Gente, Vitor saiu. Vamos esperar ele voltar, né? A gente espera. Pronto, chamei de novo. São escolha, entregar-se ao sofrimento ou aceitar e evoluir. Prefiro a segunda opção. E às vezes, Érica, Vitor, a Érica escreveu, né? São escolhas, né? Entregar-se ao sofrimento ou aceitar e evoluir, que ela prefere a segunda opção. Às vezes, para a gente aceitar, a gente tem que se entregar. A gente tem que entregar, sabe? Eu não sei se você está conseguindo entender assim no que eu falo, mas você tem que entregar, você tem que confiar para aceitar e aí evoluir, sabe? Existe até um O que você está mantra, falando de né? entregar o que você está assim, é vivenciar também. Seria isso, Lê? Tipo assim, você tem que se entregar para aquilo. Eu entendi o que a Érica quis dizer. A Érica quis dizer assim, aquela resignação, sabe? Ah, entrego, vai, não vou fazer nada. Entrega aí que. Mas existe um outro sentido do entregar. De você. Peraí, Vitor saiu de novo, gente. Eu acho que é aquele sentido da gente entregar, é uma entrega ativa. Não sei se eu consigo ser. Não é passivo, é ativo o negócio, sabe? Gente, cadê o Vitor? Vitor. Pronto, Vitor. Voltei. Eu ouvi Vitor, você. voltou.
na Você me ouviu? sofrência, né? Cair 3 vezes, tem que aceitar. Cai e levanta, bem. Cai e levanta, Aí porque nós levanta, temos um tem que sentido nessa live. Nós precisamos entregar uma reflexão aqui. Você levanta, mas você cai. Você cair levanta, e mas você levanta de cai, é novo. ótimo. É o contrário. Mas, bom, eu ouvi você falando da aceitação do processo de resignação, né? Que não é É, se entregar e ficar lá caído, né? É assim, se entregar, vivenciar de verdade aquela emoção, né? Sentir a dor, pode-se dizer isso, né? Que a gente estava falando, sofrimento é igual a dor vezes resistência. Então, é sentir a dor de verdade, sentir a tristeza. Isso é parte, é né, isso. do, Aqui, do a Érica processo. tá falando. É isso aí, Érica, que eu falei. Eu entendi que você falou no sentido de entrega, de tipo, vai, deixa quieto, isso aí assim não tem o que fazer. Né? Mas existe aquela entrega que você se desapega, né, Vitor, de julgamentos, tenta entender a situação, entrar em contato com aquilo para poder aceitar e poder evoluir. Muito bom. Lê, sobre o livro de novo, voltando no livro, eu quero ler um trecho aqui, não nem ler assim, mas falar de um trecho que está aqui no livro que é muito legal, assim, né? Que eles fizeram uma pesquisa com quase 8.000 pessoas na Universidade John Hopkins, né? E perguntaram para as pessoas o que elas consideravam muito importante para elas naquele momento. E 16% das pessoas responderam que era muito importante para elas era ganhar dinheiro. E 78% responderam que o principal objetivo que elas tinham naquele momento na vida delas era o que era mais importante para elas na vida, né? Era encontrar um propósito e um sentido. É uma Então, para a vontade gente. de sentido, né, Vitor? Vitor, nós estamos tão em sintonia que eu grifei essa coisa, tá na página 125. Eu até Você pus grifou aqui esse do texto. lado, eu pus aqui do lado e falei, gente, olha essa pesquisa. Fiquei chocada. E ele fala que na Europa as pessoas. Tem outras pesquisas aqui, né? Uhum. E a E pergunta é, né? O que eu faço para buscar o meu sentido de vida? E, mais uma vez, eu acho importante reforçar assim, cada um vai ter o próprio, mas trazer para você tomar ações investigativas na sua própria vida. Então, você ir adiante procurando coisas e na hora que você encontrar, você vai sentir aquela leveza. Vai fazer sentido para você aquilo dali. E talvez, passados-se X anos, X tempo, aquilo já não seja mais leve para você. Porque talvez não faça mais sentido para você. E aí você precisa ir atrás de novo. Então veja como esse processo de sentido da vida, ele está intimamente atrelado a uma ação. Então a gente não pode resignar mesmo e ficar lá, não tem o que fazer, né? Me entrego para isso no sentido de entregar e não faço nada. Envolve um processo de ação, de movimento constante, né, Lei? demais. E de coragem para um autoconhecimento, né? No livro ele também fala que às vezes ele usava uma técnica, né, com muito cuidado, mas que quando as pessoas chegavam para ele no consultório com uma tristeza, uma queixa, né? Aquela coisa queixosa, é, resignada, sabe? Tipo, que fica Uhum. só na ruminação do sofrimento, tal. Ai, ó céus, ó vida, por que que eu vivo? Que ele chegava num ponto da conversa que ele falava para a pessoa assim: se a tua vida é tão ruim, por que que você não tenta o suicídio? E travou de novo. Deixa o Vitor voltar que eu vou contar aqui que ele faz cenas do próximo capítulo. Gente, eu vou contar só depois. Ele perguntava para os pacientes. Tipo, por que que você não tenta se matar então? Se a tua vida é tão horrível assim, né? Por que que? Deixa o Vitor voltou. Vamos lá.
Vamos esperar ele voltar para a gente continuar nossa conversa, né? Estamos na Vitor. sofrência aqui. E aí, você escutou eu falando que ele perguntava para os pacientes? Pronto, tô de volta. Você escutou eu contando esse episódio que ele perguntava para os pacientes? Eu te escutava, aí eu só parei de escutar na hora que eu saí. Tá, então. Ele perguntava, né, para os pacientes, Ele perguntava o quê? Aí eu né, parei se de a tua vida escutar. tá tão horrível assim, se nada é só conflito, é só reclamação, por que que você não tenta o suicídio? E nessa hora, as pessoas começavam a explicar, tipo assim, não, eu tenho uma família. E aí ele começava a construir um sentido de vida para essa pessoa, porque um sentido de vida, ele tem que ser aquele que você é capaz de viver, que te faz viver e que também você é capaz de morrer por aquilo. Uhum. E aí as pessoas E eu acho que começavam, em aí tem. alguns pacientes, ele fala que aí a pessoa saía, sabe? Tipo, não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu tenho que educar meus filhos. E aí ele falava, mas então você tem que se preparar para isso. E aí começava a criar um sentido, sabe? Aquilo para a pessoa, né? Claro que é E eu delicado, mas acho que vem bastante do que ele fala. Eu acho que vem bastante aí do que ele fala de encontrar alguém, né? Então, porque muitas vezes pessoas elas não conseguem ter esse olhar interno, então é mais fácil ela encontrar esse sentido na vida no externo também, né, Lê? Que pode ser por amor. Ele dá o exemplo dele, né, de quando ele estava no campo de concentração e ele só lembrava da esposa dele. E aí era essa lembrança de amor já trazia um sentido para a vida dele, viva ou morta, né? Ele nem sabia como ela estava, mas essa imagem dela traz esse sentido. E eu até assim vou mencionar algo aqui. Eu sei que você é católica, né, Lê? Então tem nesse sentido de encontrar alguém em um ser, né? Então, por exemplo, encontrar alguém em Deus, na sua própria religião, você também pode encontrar isso alguém, porque muitas vezes ajuda a trazer um sentido para a vida da pessoa também. Sentido, né? eu super acho que a religião, seja ela qual for, ela te dá um sentido, né? Tipo, os mandamentos, os 10 mandamentos te dão sentido, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar ao outro como Deus nos amou. E isso vai te dando sentido para você manejar, né, as suas relações e o que você quer para você. Igual mindfulness, né? As atitudes Uhum. mindfulness também dão sentido para a nossa vida, né? A questão da aceitação, da confiança, da coragem. O que vocês acham disso que eu falei, assim, dessa questão da espiritualidade, da religião, dessas práticas, né, que fazem a gente se olhar? Eu acho que é um caminho para a gente buscar sentido, vocês não acham? Vamos ver, o Vitor tá voltando. Tá me ouvindo de novo, Lê? Tô, agora tá tudo certo. Voltando no. Tá me ouvindo? Tá, tô. Voltando no campo da espiritualidade, né? Então é assim, não significa que precisa disso, né? Não todo mundo precisa disso, Isso, é mas que muitas importante vezes falar ter isso, esse né, Vitor? Porque eu acho amor incondicional por a gente não alguém, tem que né, falar, também tipo, pode da trazer. receitinha e falar isso é certo, Então, isso é errado. Tem gente que vira e fala, eu encontrei sentido correndo. Eu encontrei sentido no exercício físico, eu encontrei sentido pintando. Tá tudo bem? Você tem um sentido? Tá bom, então, fofo. Mas tem algumas e se você coisas, não tem o sentido, também tudo bem. desde que isso tenha sentido para você, não seja alienado, né?
Tá tudo bem. Ah, eu tinha que pegar meu tatu também. Eu tenho um tatu. Tá tudo bem. É o tatu do bem. Então tá tudo bem. Vou mostrar pro pessoal, tá tudo bem, ó. Pronto. Então, assim, e mesmo que você não tem clareza desse sentido, também tá tudo bem, porque é parte do processo. Agora, o quanto mais de consciência a gente pode trazer para nossa própria vida e dentro desse buscar estar sempre com um olhar atento para esse processo de encontrar esse sentido, né? Eu vou travar de novo porque eu já vi que minha imagem. Travou de novo. Tudo bem. Tá tudo. Levanta o tatu aí. Tá tudo bem. Levanta o tatu e tudo certo. O Vitor vai e volta, eu vou contar, eu vou fazer um testemunho aqui para vocês. Eu aprendi muito essa coisa, assim, a gente tem uma tendência de achar, por exemplo, vocês viram agora eu falando assim, ah, desde que você tenha um sentido, né, tá tudo bem. E aí o Vitor me pontuou e falou, mas se você não tiver um sentido, tá tudo bem também. Né? Então a gente acaba polarizando sem perceber, né? Eu fiz sem perceber. Tipo, o jeito que eu falei ficou parecendo tipo, quem não tem sentido é péssimo, né? O jeito que eu falei, Vitor, deu a impressão. Eu ouvi Tá, tudo. que quem não tem um sentido é péssimo. Então, deixa eu contar, que eu quero contar como eu descobri que às vezes eu acabo julgando sem perceber, né? Ele fica embutido. Estava eu no curso de Vitor Tapias, de Mindfulness, como convidada. Tipo assim, a pessoa já fez, a pessoa é evoluída, a pessoa arrasa. Veio para arrasar, veio para contribuir. Aí estamos lá, né? Fazendo tal, fizemos a prática, aí teve depois o debate da prática. Aí as meninas, né, os alunos começaram, ai, porque nossa, eu não consigo me concentrar, eu escapei, e eu saí, eu viajei, ai, eu fiquei com sono, eu não sei o quê. Aí vem a bonita, arrumei o cabelo e falei, ah, então, gente, você, ó, precisa, quando você for praticar, você não tem problema, tá tudo bem você escapar. Você devanear. Não tem problema, tá tudo bem. A questão é como você volta, como você se resgata, né? Você tem que se acolher, você tem que voltar com calma, não sei o quê. Aí o Vitor pegou e falou: ai, Lê, que lindo, obrigada pela sua contribuição, tá ótimo, mas não tem que nada. Esse não tem que nada, bem, mexeu comigo até hoje, Vitor. Tipo assim, não tem receita. E se a pessoa voltar nervosa, ficar pé da vida com ela mesma, tá tudo bem também. Se ela não tem um sentido de vida, tá tudo bem também. É um processo. Você não tem, que aí eu fiquei, né? Falei, gente, eu achando que eu era, sabe? Tipo, ai, eu tô super contribuindo, galera. Sabe? Ela falou, eu tenho que, esse tem que ficou na minha cabeça. E o Vitor, não tem que nada. E Muito é bom. isso que eu Eu tô, estou treinando, eu tô né? O até com a não caneta aqui. A Ana falou aqui, né? É porque estamos correndo atrás. Depende também, né, Ana? Depende muito se a gente está com o olhar para se a gente está consciente ou não, porque muitas vezes a gente não está consciente. E não estar consciente tá tudo bem também. Só que o interessante da gente trabalhar esses processos de consciência que a gente falou aqui, né? Ah, então vou meditar, vou fazer terapia, etc e tal, é para que a gente possa trabalhar essa consciência para sim ter esse olhar de ter o meu sentido na vida. Porque se eu ficar no automatismo recorrente da minha vida, e aí, né, Leo, o pensamento, lembra? O pensamento, aí volta de forma brava ou volta de forma gentil, né? Então, porque se eu tô na minha vida vivendo no automático, pensa nisso, ó, aqui é a minha mente, aqui é meu corpo, e aí eu tô desconectado, né? E aí eu tô vivenciando, tô vivendo uma vida de automatismos aqui.
Tá tudo bem também? Não, tá tudo bem, é sua vida, claro. Só que percebe quanto que isso não pode estar te fazendo mal, né? Quanto isso pode estar te prejudicando no seu próprio processo de vida. Então, o quanto interessante não pode ser reconhecer que a gente está vivendo no automatismo, ou reconhecer os nossos automatismos, e ó, poder estar no nosso corpo com gentileza, mente e corpo com uma coisa só, para sim se olhar, para buscar. E se você está numa busca, é um tá tudo bem ainda melhor, né? Porque você está com esse olhar mais consciente de que você não tem você ainda não tem clareza do que é esse Assim, seu sim. e assim, é importante a gente ressaltar, né, Vitor, que não tem certo e errado, que são maneiras, são momentos, né? É um processo, cada um tá no seu ponto. E se nós, às vezes, já estamos, sei lá, um passo à frente, o outro, isso não significa nada, cada um tem o seu percurso e o seu ritmo. E a gente pode também, é igual a Felícia comentou aqui, minha irmã, ela colocou, todos os sentimentos, sempre temos algo a aprender com os sentimentos que experimentamos, até com esses, né? Com Que de certeza. raiva, de ficar bravo, é material pra gente. Então, assim, você não, o tem que aumenta a resistência às vezes. Porque o Isso, tem que vai fazer você resistir, falar isso é errado, isso é péssimo, então eu crio um mecanismo de defesa. E aí sim, evita a aceitação. isso. Então, o tem que sair. Eu tenho que ser leve, né? Aí eu até falei o lance de leve, peso, mentira. Também é assim, são frases que a gente também tem que ter um olhar cuidadoso para isso, né? Porque senão parece assim, então agora eu tenho que ser leve, eu só posso ser leve, né? Mas na verdade, esse sentimento. Aí fica automático, né? Fica de fora para dentro. Tipo, falaram nossa, as bem resolvidas são leves, as bem resolvidas são calma. Opa, deixa eu ir. Deixa eu vestir aqui a Famoso, máscara. Deixa eu pôr a máscara, linda. Agora a gente só anda de máscara. Vamos pôr a máscara da bem resolvida. Tá tudo certo. famoso fake news, tudo fake, né? Porque é Então, impossível, né? É e eu impossível às vezes ser. eu caio um pouquinho nisso, às vezes, assim, tipo ai, não, tem que fazer, tá puta por dentro e falar, tem que, não. Você pode ficar puta e ser gentil com a sua putice. Isso. E Tipo aí, assim, tudo bem, também aceita que você tá pé A da Gabriela vida. tá falando aqui, ó. A Gabriela tá falando aqui, né? Cada um ir no seu tempo. Então, isso é muito É importante. mesmo. Uma questão que você levantou, que é assim, não tem comparação, sabe? A Brené Brown, ela traz uma fórmula da escassez, que ela fala assim, ó, desmotivação é igual a comparação mais vergonha. Você viu que eu tô cheio das fórmulas hoje, né, Lê? Cheio, quero pregar todas Cheio na das geladeira. fórmulas. Então, assim, por quê? Porque se a gente ficar se comparando, né, com os outros, né, que a outra pessoa está mais rápida do que eu, a outra pessoa é melhor do que eu, a única coisa que a gente vai ter é se desmotivar, né? Então a gente tem até que tomar muito cuidado com esse próprio processo do que está no Instagram aqui, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas felizes no Instagram e tudo mais, fala, nossa, a pessoa está até feliz na pandemia e eu estou aqui na minha tristeza, né? Então, peraí, o quanto que a gente não pode soltar essa comparação? Porque cada um tem o seu Vive, próprio, né? Tem o seu próprio, a sua própria vida. é mesmo. Vitor, bem, eu adoro conversar com você. Nós estamos quase estourando o tempo. Isso porque eu falei que ia ser meia hora de live, tá? Estão quase estourando o tempo mesmo. Estou Já, aqui já fazendo uma consulta terapêutica com você, bem. Amei. estou Acho que o fazendo pessoal contigo aqui. adorou. Adorou Bom, então, também. E assim, o que fica para mim é isso, sabe? Que é legal ter um sentido, é legal a gente colher material interno para construir o nosso sentido. Mas quem não fizer isso, tá tudo bem também. E cada um no seu ritmo, no seu processo. E, e às vezes essa pessoa tá também leve.
Não tem esses, né? Tipo, ah, isso é certo, isso é errado. Nós estamos aqui só promovendo reflexões para a gente se conhecer, para a gente evoluir e pegar o que foi útil para nós. Então, hoje, o que foi útil para mim, de novo, não tem que nada, Letícia. Não tem que ter sentido, tá? Tem que só se conhecer e procurar o que para você tá bom. E vamos que Isso. vamos. E acho que vale até a gente terminar, né, com as falas do Viktor Frankl do que a gente trouxe no começo, né? Então, assim, a ideia de que cada um tem o seu próprio processo, então o sentido da vida vai ser individual, né? E que você pode ter esse sentido na vida, pode ser por meio da ação, de conhecer alguém, de experimentar algo novo, né? Ou também ele pode surgir por meio do sofrimento. Então, se você trabalhar sua consciência e estiver vivenciando um momento de sofrimento, que isso pode te transformar, te trazer um próprio sentido. E eu vou até falar, Lê, eu comecei falando para você aqui, né, que eu vivenciei 8 anos de dor crônica nas costas. E o meu sentido de vida, que hoje se encontra atrelado ao processo de mindfulness, de autocompaixão, surgiu por causa de um sofrimento. E que se eu não tivesse sofrido com 8 anos de dor nas costas, não teria encontrado o que hoje eu encontro como meu sentido. Né? Olha, Então, que é legal, né? perceber isso, né? Um super testemunho. E assim, eu acho que você citou ela, né, a Brené Brown, e para finalizar, ela fala, né, da nossa vulnerabilidade, da nossa vergonha de sermos vulneráveis. Mas quando você deixa de ter vergonha e entra em contato com a sua vulnerabilidade e assume, porque a gente tem vergonha de sentir dor, dor é fracasso. Uhum. A gente não consegue resolver. Então, quando a Isso. gente olha para isso, né, com um acolhimento, sem olhar como castigo e vergonha, isso vira um material maravilhoso para a gente evoluir. O teu caso é Sim. um, né, Vitor? Que assim, às vezes você mudou o olhar para essa dor e olha o que te trouxe, né? Um super mergulho no mindfulness e em tudo mais. É por aí mesmo. Ai, Obrigado adorei. pelo convite, hein, Lê? Foi muito bom estar Amei. aqui com você. Obrigada a vocês, viu, meninas? Beijos maravilhosos, eu amei. Foi super legal. Super me acrescentou. E eu acho que Pra mim. acrescentou também para o pessoal. Obrigada, Vitor, amei. Deixa teu Obrigado você. Insta para o povo te seguir. Ó, vou escrever ele aqui então, é Victor Tapes Underline. Eu não. Agora consegui Vai que você vai escrever. E travar deu aqui, certo mesmo Arthur. caindo Falta 1 minuto para acabar isso aqui. 1000 vezes, né, Lê? Tá tudo bem. Caiu, levantou. E Tá me vamos ouvindo, seguir em Lê? frente. Tô. Mesmo caindo 1000 vezes, né? Tá tudo bem. E Lê, daqui 2 semanas curso de inteligência emocional. Então se alguém tiver, só me mandar uma mensagem e a gente vai começar um trabalho aí de aprofundar esse processo também. Ai, que legal, Vitor. Amei, viu? Vamos fazer mais. Faremos mais. Então tá, Obrigado um pelo beijo, convite, viu? gente. Tá aqui com a Obrigada a gente. você. Beijo, fica com Deus. Um beijo. Fica bem. Tchau, tchau.